A frustração é igual a expectativa menos a realidade. O cliente chega com a expectativa 10 de 10, né? Pô, vou chegar lá, vai ser tudo implementado rapidão, o produto vai funcionar dessa forma. E aí, se a realidade não cumpre com a expectativa, há uma frustração que gera um cancelamento. E aí todo mundo fala, meu cliente está de boa, ele é tranquilinho. Gente, cliente que não fala com você não precisa de você. É igual o contatinho que não te responde a mensagem, entendeu? Não tá afim, então tá tudo certo. Tipo, vai lá e vê o que tá rolando, porque senão você vai ficar à mercê de um churn silencioso, porque você tá achando que tá tudo bem. Eu acredito que o silencioso está nessa linha onde você não só olha a voz do teu cliente, os teus dados, mas também tem que olhar para o lado, o teu concorrente, os teus competidores. Óbvio que não só olhar para isso e não só olhar para dentro de casa, mas olhar ambos em conjunto também facilitam ter essa visão holística, mais ampla, se o teu negócio está fluindo, está indo na direção certa ou eu estou deixando passar algo. Normalmente, a gente fala que o diferencial competitivo está com base na experiência. É muito fácil você criar hoje em dia um produto que daqui a 2 meses alguém vai copiar ou fazer algo um pouquinho melhor. O que você não consegue copiar é a experiência que você provê para o teu cliente. Então, focar muito nisso para que não tenha chance dele ter um churn silencioso, para que não tenha dúvidas para ele que ele quer sair, é fidelização. Perfeito. Então, você garantir que isso seja muito bem feito ao longo da jornada, do ciclo dele contigo, não vai nem dar brecha para que ele saia em algum momento. Tem cliente que vale a pena você demitir e não manter dentro da base, mesmo que talvez você tenha um problema de caixa. Porque o problema de caixa, ele não vai ser resolvido por um cliente ruim. Ele vai tirar e vai te drenar na maior parte das vezes por um problema que você deveria, na verdade, estar focando em outro para melhorar a tua empresa como um todo, né? Então, você tem que entender toda essa jornada e demitir cliente é necessário. Eu acho que as pessoas não fazem, mas é necessário. O cliente raramente cancela de uma hora para outra. Ele vai dando sinais, mas se você não estiver atento, quando perceber, ele já foi e levou o faturamento junto. Hoje, a conversa é sobre escuta ativa, retenção e atitude. Como encantar o cliente, identificar risco de churn e manter quem já disse sim, mesmo com pouco time e muita correria. Eu sou o Felipe Atab e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul que ajuda donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Bora pro episódio. Eu estou aqui com 2 convidados maravilhosos, eu vou apresentar eles de maneira super rápida. A primeira, a Luísa Aduan, mentora de Customer Success, ex-head de CS do G4, da Solux e da Score, especialista em estratégia para SaaS com foco em estrutura, jornada do cliente e crescimento escalável. Bem-vinda. Prazer, pessoal. Obrigada, Felipe. Boa. E eu estou aqui novamente com o Gustavo Sayago, cofundador da Arte de Atender, ex-Nubank e diretor de CX da Bird. Especialista em experiência do cliente, com foco em governança de processos e cultura. Bem-vindo novamente, cara. Prazer estar aqui com vocês novamente. Boa. Eu queria que vocês se apresentassem super rápido, porque eu acho que isso daqui é uma breve introdução, mas eu acho que se Luísa puder complementar um pouquinho mais a tua história, vai ser um prazer. Boa. Vamos lá. Além do que você já trouxe, Boa. Eu sou advogada de formação, trabalhei com direito criminal e direito do consumidor. E em adição aos cargos de liderança que você trouxe à jornada, eu também sou mentora de 3 cursos online de CS e tive o prazer também de mentorar na Associação Brasileira de Startup e no IFTL. Que legal! É normal ter uma associação grande de advocacia com uma parte de CS ou CX, experiência do cliente? Nenhuma. Eu fui perdida, assim, me frustrei com o direito completamente. Falei, cara, o que eu vou fazer? Achei uma startup e falei, bom, bora nessa, deixa eu ver o que é esse negócio. Entrei de paraquedas, me apaixonei. Hoje eu sou completamente apaixonada pela área de Customer Success, sucesso do cliente. Que demais. E você, Gustavo, quer completar alguma parte? Porque você já esteve com a gente aqui, mas você é o cara também. Eu vou pegar o gancho aqui da Lu. Basicamente, o que ela foi de CS, eu fui para CX. Também me apaixonei pela área. Fiquei especialista nisso, gosto muito da parte de governança, a voz do cliente, a gente vai falar muito de churn, então acho que é super relevância nesse papel aí quando a gente fala de experiência do cliente, mas fidelizar o cliente acho que é o principal marco nessa jornada com ele. E vamos nessa, tô super pronto aí para... Antes da gente começar o podcast aqui, para quem nos está escutando, a gente está com o Cloud AI aqui, que é uma plataforma, uma ferramenta super legal que dá o contexto,
pega, traduz isso num PDF de toda a nossa conversa. Então, para quem está nos escutando, segue lá o Conta Azul, manda no DM lá a palavra cliente e você vai receber o PDF de toda a nossa conversa de maneira resumida. Então, eu vou ligar ele aqui para deixar no nosso dia a dia aqui do podcast. Eu vou ganhar um desse aí também, então. Pô, exato, pede o merchan, eu quero um também. Boa. Turma, a primeira pergunta que eu queria trazer, na verdade, é a tradução de CS e CX. O que é a diferença de CS e CX? Se vocês puderem explicar um pouquinho mais, porque o termo a gente escuta muito, CS, CX e tudo mais. Qual é a diferença dessas duas coisas? O que significa o termo? E depois a gente bate o papo até para ajudar o pequeno empreendedor que está nos escutando a dar uma tradução nesses termos confusos no que é isso no dia a dia. Posso ir. Eu falo que tem mais uma que é o suporte também, que no mercado é conhecido como CS também. Uhum. Então tem o Customer Support, o suporte do cliente, que é a área reativa e pontual, que dá assistência para problemas pontuais do cliente. É uma área um centro de custo para qualquer empresa. A gente tem o CS, Customer Success, sucesso do cliente. Área proativa e estratégica, que tem como objetivo fazer com que o cliente seja mais lucrativo e produtivo dentro das empresas, geralmente voltado para produtos de SaaS, ou de recorrência, ou de assinatura, B2B, e que é um centro de receita, diferente de suporte, que é um centro de custo, CS, centro de receita. E por fim, CX, acho que o Gu tem muito mais a dizer do que eu, mas eu entendo como um centro de excelência, a soma das percepções de toda a jornada que o cliente teve com a empresa, de todas as experiências que o cliente teve com a empresa. E muito mais voltado para B2C, né, Fê? Ou Fê, não, desculpa. Não, acho que ela foi super concreta aí nos termos. Eu só complementaria ressaltando, acho que essa parte de, quando a gente fala de sucesso do cliente, de fato, a gente está focado em querer o sucesso de uma empresa. Então, é muito mais focado para o B2B. O CX, experiência do cliente, eu quero fidelizar meu cliente, quero prover uma melhor experiência para ele ao longo dessa jornada, ao longo de todas as interações do pré, do pós, durante. Então, está muito mais vinculado ao cliente final, né? Normalmente tem essa diferenciação entre elas. Super legal. Isso é uma coisa legal que você trouxe do pré e do pós, né? CX está em toda a jornada. CS só começa depois da venda, principalmente nesses casos que eu trouxe de B2B, recorrência e assinatura. Super legal. Cara, obrigado. Eu acho que eu nunca tinha entendido perfeitamente. Agora é muito mais fácil para todo mundo que está nos escutando entender também o que é. Uma coisa boa que eu queria trazer de pergunta. O que vocês acham que as empresas... Por que elas não ouvem o cliente de verdade? Ou o que elas deveriam fazer para escutar melhor e mitigar uma ameaça de uma saída de um cliente em si? Acho que, se puder começar aquilo, mas basicamente, eu acho que muitas empresas hoje, elas tendem a escutar, ouvir o cliente. Então, seja por meio de pesquisa, seja por meio de diversos canais hoje em dia, né, tem muitas opções. Porém, o ponto principal é transformar esses insights, transformar essas dores, essa riqueza de informações em ações concretas. Então, acho que a dificuldade que muitas empresas possuem, principalmente startups, né, pequenos e médios empreendedores, tem que construir, de certa forma, por menor que seja, uma área onde eu vou centralizar, consolidar essas informações e, como a Lu falou, ter uma estratégia por trás e conseguir transformar toda essa estratégia, todos esses insights, como eu falei, em ações tangíveis, porque é aí que eles se perdem. Você tem muita informação, não sabe como utilizá-la e como transformar isso em planos de ação, em iniciativas que vão, de fato, ser estabelecidas com base na voz do teu cliente, né? Sempre isso, mas acabam não caminhando em paralelo e acabam não saindo do papel, como normalmente tem que ser feito. Boa. Concordo 100%, assim. Eu gosto muito da pirâmide DISC que tem, que ela fala em dados, informação, conhecimento e sabedoria. Então, como o Gu trouxe, todo mundo sabe o feedback, só que está tudo solto. Se eu só tenho um dado desestruturado, eu não consigo ter informação, eu não consigo adquirir conhecimento e eu não consigo agir com sabedoria. Eu acho que o que as empresas mais pecam, hoje eu estou fazendo consultoria, né? E quando eu vou fazer análise das empresas, dos processos, diagnóstico, é que a empresa faz os processos dela voltado para dentro. O que é melhor para a empresa? E não faz voltado com o que é melhor para o cliente e como a gente vai coletar todas essas informações para que elas sejam úteis para a empresa, para que a gente possa usar elas com estratégia. Então, nos times de Customer Success, por exemplo, a maioria
dos feedbacks passa por CS. CS é o bicho da empresa que mais sabe sobre o cliente. Assim, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele não gosta, qual funcionalidade está faltando, qual produto faria sucesso. É interação direta ali, né? É interação direta, você sabe. E aí você não tem um canal para transformar isso em insight para a empresa. Você não tem um canal de priorização. Você não tem uma coleta estruturada de todos os feedbacks para ver qual que tem maior prioridade, qual que tem maior relevância. Então, acho que as empresas escutam sim, mas elas pecam na execução de transformar a escuta ativa em ação. Você acha que é uma falta de conexão com a área comercial do CS, está conectado com a área comercial? O que você acha que pode transformar isso efetivamente em ação, não só da escuta, mas virar efetivamente resultado de negócio? Acho que tem uma parte com o comercial, sim, processos de handoff, por exemplo, quando a gente tem uma venda em B2B, é uma venda complexa, é uma venda demorada, é uma venda que o cliente é colegiada, além de tudo, né? Você tem múltiplos stakeholders, que a gente chama ali dentro, para ter essa venda, e cada um deles conta uma coisa para o vendedor. Então, o vendedor sabe o que o cliente quer. Só que ele não passa para o time de CS. Então, o cliente passou 6 meses, 4 meses, 8 meses conversando com o vendedor a vida inteira e ele chega num pós-venda depois de fechar o contrato com uma expectativa para um time que está perdido, Entendi. que não sabe absolutamente nada. E, em adição a isso, também faltam processos interdepartamentais. As empresas todas pensam muito bem no próprio processo. Então, CS, puta, processo é foda aqui, vendas, cara, nosso processo é foda, produto, nosso processo é foda. Mas ninguém faz processo entre áreas. Então, como é que a informação vai fluir sem esses processos interdepartamentais? Existem muitos silos, né, entre as empresas. Acho que esse é o grande desafio. O cliente está no centro, a gente fala muito de cultura centrada no cliente, é perfeitamente o que a Lu trouxe. Você tem que garantir que a área de marketing, RH, finanças, CX, CS, produto, engenharia, dados, tudo está focado em fazer o que é melhor para o teu cliente. Então, ter essa esteira, ter essa governança permeando tudo isso, mas que no final do dia vai atender as necessidades do teu cliente, é o mais importante. Então, garantir que essas áreas se cruzem e tenham sinergia é crucial para o teu negócio. Boa, super legal. Na experiência de vocês, o que geralmente leva um cliente a desistir de uma empresa sem dar sinais muito claros, assim? Bom, eu acho que eu até atrelaria essa pergunta, Tab, na regra do Pick-end. Né? O que é a regra do Pick-end, para quem não conhece? Normalmente o cliente conecta a tua experiência, a tua satisfação com a pior ou melhor experiência que ele teve ao longo da jornada ou a mais recente. Então, se alguma dessas interações, alguma desses pontos da jornada teve algum atrito, teve alguma fricção, algo que levou ao cliente a ficar mais tempo ali esperando uma resposta, enfim, N exemplos que a gente poderia dar, tudo isso leva a um churn, talvez silencioso, a algo que você não estava esperando e que pode ter passado despercebido para você, né? Pode ser algo que está omisso ali no meio, no seu dia a dia. Então, também tem muitas empresas que focam muito em apagar incêndios. Você só deixa ali, né, vai tocando bumbo, toda hora surge um imprevisto, uma questão maior, mais operacional, e você não foca tanto no estratégico. Então, se você também tomar esse cuidado em focar muito no operacional, no tático e não ter tempo para o estratégico, é crucial para o teu negócio também. Entendi. Então, o conceito de Pick-end, só para eu pegar e passar para todo mundo, o que é o conceito de Pick-end em si? É quando o teu cliente, ele vai focar, né, ele vai lembrar da experiência, da satisfação, que vai conectar com a tua empresa, com a tua marca. Mas na última interação ou na melhor ou pior interação que ele teve ao longo da jornada. Perfeito. Tá? Então, isso sempre se conecta, porque é o que normalmente ele lembra. Ele associa, tem a lembrança sobre a tua marca com relação a esses tópicos, esses pontos da jornada. Então, ou o pior ou o melhor momento, independente dela se for no meio ou no começo, mas sempre a última interação também pesa muito nessa decisão de escolha. E tem algo que a empresa pode fazer utilizando esse conceito dado que o Pick-end é relevante para o cliente, o que ele pode fazer para suprir uma necessidade, ou tentar reverter, ou tentar fazer algo diferente ali? Com certeza. Acho que, como eu falei, o cliente está desde o pré-venda, é uma jornada infinita ali com ele e cíclica. Qualquer momento pode ser um ponto crucial para o teu negócio, né? Pode realmente criar essa fricção, pode gerar um atrito com ele que não vai ser bom para o futuro ou para a fidelização dele. Então, tudo que ele puder tentar mitigar, né, trabalhando em frentes nessas iniciativas, sempre ouvindo o cliente,
para mitigar ali no futuro é essencial. Boa, super legal. Algum ponto do complementando? Acho que para complementar, eu diria alinhamento da expectativa. Então, eu gosto muito de uma frase de efeito que diz: a frustração é igual à expectativa menos a realidade. Tá. O que faz os clientes saírem é que eles chegam, talvez por venda, talvez por A outros venda motivos. aumenta a expectativa. Né? Aumenta. Então, o cliente chega com a expectativa 10 de 10, né? Pô, vou chegar lá, vai ser tudo implementado rapidão, o produto vai funcionar dessa forma. E aí, se a realidade não cumpre com a expectativa, há uma frustração que gera um cancelamento e que essa frustração ela pode ocorrer em diversos momentos da jornada. Eu sempre me atento muito ao início da jornada. Então, minha primeira coisa, peguei um cliente, não há segunda chance para uma primeira impressão, né? Então, assim, se eu peguei o cliente, vou sentar e falar, cara, com um vendedorzinho do meu lado, vem cá. Senta aqui comigo, foi vendido isso aqui. É isso aqui mesmo? Isso aqui que foi vendido, a gente tem um tempo de implementação de X tempo. Tudo bem para você? Porque às vezes o cliente não teve clareza na venda. Perfeito. Então isso gera diversas frustrações que faz com que o cliente some, que faz com que ele cancele. Perfeito. Agora trazendo mais para o pequeno empreendedor em si, o que todo pequeno empreendedor deveria começar a observar hoje para não ser pego de surpresa para a saída de um cliente amanhã ou qualquer coisa? O que você daria de dica? Porque assim, a área de CS, CX, não é normal para um pequeno negócio. Por exemplo, eu tenho hoje um pequeno negócio que tem próximo ali de 20 e poucas pessoas e uns 50 clientes. Eu não tenho uma área tão estruturada de CS, CX. Então, uma dica para mim, assim, o que eu poderia fazer diferente no meu negócio para me atentar melhor a essa saída de cliente e experiência como um todo? Boa. Vou falar bem do mais fácil, tá? O que é basicão? Gente, pega uma planilha com todos os feedbacks que vocês tiveram, instrui o time a dar Ctrl+C, Ctrl+V no feedback do cliente, seja uma mensagem, seja uma gravação, uma transcrição de reunião. Na planilha é fácil, dá para fazer, não precisa de um super CRM estruturado, não precisa de um processo interdepartamental. Põe lá, uma vez por mês, pega tudo que está lá, já existe IA, já existe ChatGPT, entendeu? Ctrl+C, Ctrl+V, Cloud AI, exato, graças a Deus, onde você quiser, dá um Ctrl+V e fala, quais são os insights que eu posso tirar daqui? Legal. Outra coisa legal que eu curto mapear é o perfil do cliente. Então, toda vez que eu pego uma base de clientes, tem algumas informações para mim que são campos essenciais e não tão intuitivos. Então, poxa, qual que é a faixa de faturamento dos meus clientes? Da empresa deles, né? Qual que é o número de colaboradores que eles têm? Porque às vezes eu estou tentando vender um produto que é para um cliente que está numa maturidade maior de empresa e que eu estou vendendo para um cliente que tem até 10 colaboradores. A chance de dar errado é gigante. Então isso também vem na parte de motivos de churn e mapeamento do churn, do cancelamento. Quais são os dados firmográficos dessa empresa e tem alguma similaridade com os clientes que estão saindo? Poxa, todos os clientes que estão saindo são mais ou menos esse segmento. Ou todos os clientes que estão pedindo determinada funcionalidade são desse tamanho e desse segmento. Poxa, eu tenho oportunidades de produto aqui, eu tenho meios para mitigar o churn, eu tenho meios para descobrir quem que é meu melhor ICP, quem que é o meu melhor perfil de cliente para que eu possa vender mais, para que eu possa fazer mais cases. Então, Perfeito. Acho que vem muito dessa combinação dos dados com os processos internos da empresa. Muitos fatores. Eu adicionaria, se permite, também a Tab, toda a parte de comportamento, né, saber como o seu cliente está agindo de alguma forma e aí sim conectado à jornada. Né? Em qual momento da jornada dele talvez está criando mais fricção, talvez ele esteja passando algum feedback, como a Lu falou, que aquilo ali não está sendo muito convincente para ele, não está alinhado com a expectativa, porque essa jornada pode ser infinita, pode ser 1 ano, 2 anos, curto, 1 mês. Claro. Então, dependendo disso, você também tem que manjar muito desse perfil do cliente. E acho que daria um step antes até de saber quais canais você vai capturar essa voz do cliente. Acho que muitas empresas hoje começam sempre atuando com envio de pesquisa, né? A Lu trabalhou com isso, sabe bem o qual é importante, né? Capturar o comentário, mas não só a nota, porque uma nota às vezes não diz nada. Nota 10, tá, mas por que ele me deu 10? Por que ele me deu um 6, né? Seja no NPS, seja um C7. Então tentar capturar de alguma forma esses insumos mais ricos, para aí sim você jogar numa AI e capturar, além de gerar os insights, mas sim tentar buscar, beleza, e traçar um roadmap, um plano de ação de fato, para, beleza, o que eu vou implementar no curto, médio e longo prazo?
né, que são as ações que a gente falou. Tem que tangibilizar, tem que pegar essa voz e tangibilizar. Se você não ouve o teu cliente e não implementa essas ações, algum momento ele vai ir para o concorrente. Gestão ela é super importante no nosso dia a dia como um todo. Então, quando a gente fala sobre gestão, muitas das dores de tanto do CS quanto do CX, quanto da experiência do cliente, cabem muito sobre gestão. A Conta Azul ela vai estar fazendo um teste gratuito para todo mundo que quer gerenciar melhor o negócio da plataforma da Conta Azul. Então, o QR Code que vai estar aqui na tela e o link da descrição para todo mundo que quer gerenciar melhor, emitir nota fiscal, fazer a gestão financeira do seu negócio, a Conta Azul, para todo mundo que está nos escutando, está liberando esse teste gratuito. É quase um mini merchan aqui no meio do negócio, mas acho que vale a pena trazer um pouco para o dia a dia, porque a base da gestão é o que faz muita diferença. Sem a gestão, é difícil a gente ter a experiência do cliente, é difícil a gente ter qualquer outra coisa no meio da relação, né? Organização de dados, né? Que é a organização de dados. E principalmente gestão financeira, né? Com certeza. Se não tiver din-din, Conectar, né? não tem área de CS, não tem área de CX, não tem nada. O estratégico transformando em receita. Completamente, completamente. Lu, queria te fazer uma pergunta. Você estruturou áreas inteiras de CS do zero. O que aprendeu sobre a importância de escutar o cliente antes dele pensar de sair? O que você poderia dar de dica para a turma? Cara, acho que nem todo cliente fala. Então, escutar sozinho é muito difícil, porque senão você fica à mercê da proatividade do seu cliente. Então, acho que o que eu mais aprendi foi mapear comportamento. Eu acho que isso é importante para qualquer área de CS. Então, eu, por exemplo, construir um Health Score, eu construir um time de CS que tem essa proximidade com o cliente. O que é um Health Score? Traduz para a turma. Um Health Score, boa. O Health Score é um meio da gente analisar a saúde da base. Então, quando a gente tem produtos de SaaS, por exemplo, eu preciso entender se meu cliente está engajado. Ele está fazendo as ações mínimas na plataforma, ele está entrando com determinada frequência, ele está inadimplente, não está inadimplente. Então, para cada empresa tem o seu Health Score. O que eu mais gosto para construir, e aí a gente categoriza um cliente em risco, saudável ou engajado. O cliente que está em risco, eu estudo o churn. Então, eu vou pegar todo mundo que saiu e vou ver se tem algum dado de plataforma que possa me dar um indicador de que esse cliente estava prestes a sair antes dele de fato ter saído. Indícios, né? Indícios. Então, poxa, se eu entendi que todos os clientes que estão usando em menos de 10% ou não estão usando X funcionalidade, logo na sequência pedem churn, o que eu vou prestar atenção? Vou colocar aqui que todo cliente que estiver nessa situação está em risco de churn. Meu time precisa fazer uma ação proativa. Se em um segundo momento todos os clientes que estão saudáveis, eu pego quem tem meu maior LTV. Perfeito. Então, meu cliente que está há 4, 5 anos comigo, ele está saudável. Qual que é o consumo médio desse cliente? E aí, por fim, meu cliente que está engajado, eu vou pegar o cara que acabou de fazer upsell, o cara que acabou de fazer cross-sell. Qual que foi o uso anterior a ele fazer esse upsell, esse cross-sell, que eu posso identificar esse engajamento? E aí eu ofereço para os clientes que estão engajados oportunidades de upsell e cross-sell, para os clientes que estão em risco, opa, senta aqui, o que está acontecendo? Por que você não está usando bem? Posso te ajudar? E para os clientes que estão saudáveis ali, ongoing, opa, beleza, não são minha primeira prioridade, eu posso ficar um pouco mais de boa aqui. Então, são esses mapeamento do comportamento, interações com o CS também. E aí todo mundo fala, meu cliente está de boa, ele é tranquilinho. Gente, cliente que não fala com você não precisa de você. Né? O feeling, cadê os dados? É igual o contatinho que não te responde a mensagem, entendeu? Não tá afim, então tá tudo certo. Tipo, vai lá e vê o que tá rolando, porque senão você vai ficar à mercê de um churn silencioso, porque você tá achando que tá tudo bem. Total. Gustavo, para você, na época do Nubank, o que vocês tinham uma abordagem muito proativa dentro do Nubank para acessar a base de clientes? O que você pode adaptar da realidade que vocês viveram dentro do Nubank, mas para a realidade do pequeno e médio empresário? Boa. Eu acho que, antes de qualquer coisa, muito do que a gente falou são dados. Ter dados, ter comportamento, conseguir mapear essa jornada que a Lu descreveu super bem agora. Você ter tudo isso, seja ele pequeno, médio ou grande, você consegue mapear. Principalmente para o pequeno. O pequeno é muito mais fácil você mapear a tua jornada, estar ali próximo, você tem mais tempo para disponibilizar para isso e focar nessa visão estratégica. Então, a partir do momento que você mapeia, tem os dados em mãos, você consegue mitigar esses problemas, antecipar antes que eles surjam. Tá? Então, aqui acho que na linha que você perguntou do Nubank, essa questão proativa era muito, identifiquei o ICP. Esses clientes têm esse perfil, então vamos oferecer o cartão ultravioleta porque provavelmente eles vão utilizar.
Senão é um tiro no pé. Putz, vou oferecer para aquela pessoa que gasta R$100 por mês. Cara, será que vale a pena? Porque tem um custo de desenvolvimento, né? Era um cartão metálico, pensa assim. É um custo muito mais elevado do que emitir um roxinho de plástico, né? Então, você tem que pensar muito bem nessa estratégia, coordenar muito bem para você fazer um lançamento, fazer uma implementação que condiz com a tua expectativa, com os teus objetivos. Então, Perfeito. Uma dúvida que eu fiquei, porque eu tenho muita experiência na área de CRM, né? De análise de CP, análise de comportamento da base de clientes para upsell e cross-sell. Como é que CRM conecta na área de CS, de CX como um todo? Qual é a conexão dessas áreas? Eu amo o CRM, tá? Bem estruturado, em sessões, assim, bem lindinho. Boa. Então, acho que tem essa parte do tamanho do faturamento, número de colaboradores, que eu acho importante. Para mim, importante, MRR do cliente. Boa. E eu gosto de classificar minha base em tiers. Então, vou do 1 ao 4, geralmente. Tier 1, pegar minha base de clientes, colocar lá no Excel antes do CRM, ordenar por receita. Meus melhores clientes, eu vou falar, bom, é acima de R$20 mil, meu Tier 1. Entre 10 e 20 mil, meu Tier 2. Entre, sei lá, 5 a 10. Tier 3, abaixo de 5, Tier 4. Tá bem. Tier real, quanto que eles estão pagando mensalmente. Só que e se eu tiver uma Via Varejo, uma Ambev no meu Tier 4? Ele é o Tier real 4, mas é meu tier potencial 1. E todo esse mapeamento eu faço via CRM. Então, eu consigo ver quais são as minhas oportunidades de expansão, por exemplo, por um filtro. Perfeito. E aí eu consigo também começar a encontrar, poxa, combinado com o Health Score, com os meus clientes saudáveis e engajados, esses clientes têm essa característica, eles são mais ou menos desse faturamento, mais ou menos desse número de empresas, time de marketing, time de vendas. Esses clientes dão muito certo dentro da plataforma, vamos trazer mais clientes parecidos com eles? Perfeito. Então, para mim, tudo tem que estar dentro do CRM, inclusive para motivos de churn também. Então, gosto de uma seçãozinha lindinha no CRM, que tenha motivo do cancelamento, tempo que o cliente cancelou, então quantos meses ele ficou com a gente, combinado com esses dados firmográficos e os consumos também. Então, consigo começar a mapear quais são os meus clientes que mais saem por meio do CRM. Quem que é o meu perfil de churn? Vendas, por que a gente está indo mais atrás desse perfil? Por que a gente está queimando com CAC para trazer um cliente que não faz sentido para a gente? Então, esse CRM... O CRM é o coraçãozinho. É a harmonização dos dados com você utilizar a Boa, muito bem. Uma coisa dos pontos cegos, né? Vocês comentaram muito sobre os pontos cegos do cliente e tudo mais. Quais são os pontos cegos das empresas na jornada do cliente e aqueles que ninguém olha, mas geram um churn silencioso nessa relação? Bom, eu acho que tem diversos pontos que muitas empresas não olham. Eu acho que está muito conectado com o que a gente vem trazendo aqui. A gente falou muito de jornada, mapeamento. Eu acho que você ter noção de onde são esses pontos de contato, essas interações que você tem com o teu cliente, ter tudo isso mapeado, visível na tua frente, vão te ajudar a saber, putz, ele saiu ali, ele parou de comprar comigo, parou de tirar receita, às vezes é um cliente B2C, né? Então, parou de utilizar o meu cartão de crédito, já na linha que a gente está falando, e não falou nada. Ele não precisou mandar um e-mail, um chat, né? Não abriu nada disso, simplesmente saiu porque achou um concorrente. Eu acredito que o silencioso está nessa linha onde você não só olha a voz do teu cliente, os teus dados, mas também tem que olhar para o lado, o teu concorrente, os teus competidores. Óbvio que não só olhar para isso e não só olhar para dentro de casa, mas olhar ambos em conjunto também facilitam ter essa visão holística, mais ampla, se o teu negócio está fluindo, está indo na direção certa ou eu estou deixando passar algo. Normalmente, a gente fala que o diferencial competitivo está com base na experiência. É muito fácil você criar hoje em dia um produto que daqui a 2 meses alguém vai copiar ou fazer algo um pouquinho melhor. O que você não consegue copiar é a experiência que você provê para o teu cliente. Então, focar muito nisso para que não tenha chance dele ter um churn silencioso, para que não tenha dúvidas para ele que ele quer sair, é fidelização. Então, você garantir que isso seja muito bem feito ao longo da jornada, do ciclo dele contigo, não vai nem dar brecha para que ele saia em algum momento. Super legal. Lu, algum insight que você tenha tirado dos dados de churn que mudou completamente uma estratégia de algum dos seus clientes ou dos lugares que você já tenha passado? Cara, esse do CRM que eu trouxe agora com os campos,
Alguns já. Analisando ali os relatórios, entendendo, poxa, a gente não atende bem esse tamanho de empresa. Perfeito. Cara, beleza, vamos parar. Tá bom, vamos parar, mas calma. E se a gente fizer um produto novo que atenda melhor esse perfil de empresa? A gente começou, por que esse perfil de empresa não está dando certo? Aí vou lá nos motivos de churn. Porque eles batem muito em preço. Tá bom, e se a gente fizer uma solução com menos funcionalidades, mas que atenda o preço? Eu consegui resgatar grande parte da minha base de churn. Perfeito. A partir disso, e também, poxa, dos motivos também, por que esse grupo de clientes está saindo? Concorrência. Beleza, vamos sentar com o cliente e analisar a proposta do concorrente junto? Então, a gente entendeu que havia nuances na proposta do concorrente que não estavam tão explícitas em questão de preço e conseguiu convencer o cliente, olha, esse concorrente que você está indo, você vai pagar mais do que você paga hoje. Então, acho que tem muito insight que dá para tirar de um processo estruturado de churn. Super legal. Quando a gente pensa assim, uma pequena empresa em si, na prática, ela não tem um time enorme como um todo, não tem um time para CS e tudo mais na maioria das vezes. O que daria para fazer para uma pequena empresa começar a fazer na prática para começar a encantar e reter os clientes? Alguma dica que vocês possam dar assim, de uma vivência ou de algo que já tenha passado? Acho que, de maneira bem sucinta, desde o início ter essa cultura focada em ouvir o teu cliente. Seja se você vai ouvir através de envio de pesquisa, conectar, estar ali próximo, pedir feedbacks recorrentes. Acho que isso começa de cima para baixo. Então, se os fundadores têm essa cultura, é muito mais fácil você permear na tua equipe depois, conforme ela for crescendo, e é muito mais fácil se o teu time for menor. Então, você contrata pessoas que têm um fit cultural baseado nisso, porque acho que os hard skills, são as habilidades ali mais de dados, análises, todas essas questões assim, são fáceis, não é que são fáceis, mas acho que são mais fáceis de você doutrinar e ensinar. Os soft skills, mas essa questão de pessoas, gestão e cultura é algo que tem que estar enraizado. Isso aí não muda da noite para o dia, Então, acredito que quando você vai iniciar um processo, vai construir a tua equipe, vai começar a crescer, ter esse vínculo cultural é extremamente importante e aí conectar com todo esse processo de capturar esses insights, capturar a voz, para que você, a partir dali, sempre tenha esse fluxo muito bem feito. Super legal. E Lu, quando um cliente está saindo, vale a pena tentar recuperar ele de alguma forma? O que você já viu de coisas práticas que as pessoas fizeram para recuperar um cliente, para tentar, no momento da saída, tentar voltá-lo? Cara, eu tenho talvez uma opinião um pouco controversa Tá bem. sobre o tema. Mas eu acho o seguinte, quando um cliente pede, de fato, formaliza um cancelamento, é porque ele já está de decisão tomada. 90% das vezes não tem mais volta. Eu acho que sim, é importante todas as vezes entender se dá para recuperar e tentar recuperar. Mas o que eu vejo muita empresa fazendo é tentando impedir que o cliente saia. E aí eu vejo um problema grande, porque você só está gerando mais uma fricção na saída, que nem o Gu trouxe. A última experiência dele vai ser assim, horrorosa, para não dizer outra coisa. Então, eu não gosto muito de forçar, eu acho que é importante entender e eu acho que esse é o canal para você colher os melhores feedbacks. Então, fala, beleza, entendi os motivos, não tô querendo te prender aqui, não tô querendo que você volte com a gente, sua decisão tá tomada, tem algum jeito de reverter? Não? Beleza. Me conta aqui para a gente melhorar, o que levou essa decisão? Agora é para a gente aprender mesmo. Então, fazer um papo aberto gera muita riqueza de detalhe para melhorar a operação. Perfeito. Geralmente, já aconteceu comigo da gente conseguir reverter. Vou te contar como. A empresa decidiu, desculpa o termo, mas abrir as pernas e executar tudo que o cliente queria. Então, começou a se tornar um cliente que não era mais rentável para a empresa, porque surtou o time de produto, o time de tecnologia, o time de CS e o time de suporte. Para ficar com um contrato que vale a pena? Não tem rentabilidade, não. Não tem rentabilidade. Ninguém está contando o tempo que é atender um cliente que não é mais fit com você. Esse esforço todo não foi mensurado. E custa caro, Muito né? caro. E custa paciência, e custa o burnout de alguém. Então, às vezes, é só, não faz sentido. Tudo bem, tem cliente que não é para ser ou não é para ser agora. Mas vale a pena ter cliente ruim, alguma das vezes, na experiência de vocês?
Se você não tiver caixa, vale a pena, né? É melhor ter cliente ruim do que não ter dinheiro para pagar o salário de ninguém e quebrar a empresa. Então, Ossos assim, do ofício, né? ossos do ofício. Mas a partir do momento que você está numa posição mais vantajosa, eu sou muito da opinião de demitir clientes ruins e focar no que vai fazer a empresa prosperar, que seja sustentável. Mas tem horas que não dá, gente. É isso aí, a gente vai passar por isso para sair do outro lado. Todo mundo comprado? Beleza? Sempre Então, tentar fazer do limão uma limonada ali no sentido de, beleza, esse cliente é ruim, mas eu consigo extrair alguma coisa dele para melhorar no futuro, para melhorar esse processo. De alguma forma você consegue extrair algo que vai agregar valor para o teu negócio. Eu sou uma pessoa eu sou muito hard skill, né? De dado, análise e tudo mais. CRM para mim é muito mais do que só a plataforma em si, é um conceito de pensamento, de análise inteira. E eu amo muito a análise de dados como um todo, porque ela traz muita informação pra gente. De todas as análises de dados, de todas as empresas que eu tenho contato, que hoje são próximo de umas 60 empresas, todas as que eu analisei junto com a empresa, a base de clientes e entendendo o comportamento, 10% da base poderia ter sido demitida sem problema nenhum e reduziria muita fricção interna, burnout interno, entre outras coisas. Então, eu concordo muito contigo, assim, é difícil de você reverter no final, mas tem cliente que vale a pena você demitir e não manter dentro da base, mesmo que talvez você tenha um problema de caixa. Total. Porque o problema de caixa, ele não vai ser resolvido por um cliente ruim. Ele vai tirar e vai te drenar na maior parte das vezes por um problema que você deveria, na verdade, estar focando em outro para melhorar a tua empresa como um todo, né? Então, você tem que entender toda essa jornada e demitir cliente é necessário. Eu acho que as pessoas não fazem, mas é necessário. Né? Não, e acho que eu concordo com gênero, número e grau e adicionaria um ponto do tempo. A gente falou muito de esforço, mas o tempo. O tempo que você despende para isso aqui, você poderia estar usando esse tempo para coisas muito mais estratégicas que vão agregar muito mais valor para o negócio. Tem um ponto aí também de quando eu vou analisar a base que eu falei do tier, geralmente o tier 4, que são os clientes com ticket menor, eles representam 20% da receita mais 80% dos clientes. Caramba. E o tier 1, a maioria das vezes, tier 1, tier 2 representa 80% ou 90% da receita com 20% dos clientes. Então você fala, cara, por que não? Vamos demitir todo mundo do Tier 4 e focar onde está o dinheiro aqui dentro, que a gente só está despendendo time, esforço, para dizer que a gente atende todo mundo. Não fecha a conta, né? Tem algum... O fecha a conta não fecha. Exatamente. Tem algum KPI ou de CS, CX que vocês poderiam listar para a turma? Ah, não, isso daqui é um bom KPI de você acompanhar. O que seriam os KPIs ideais para quem quer montar uma área de CS e para quem quer montar uma área de CX? Vamos falar aqui. Vai ser X ou você S. Eu acho que também eles complementam muito, mas tem muita coisa em comum, Lu. No sentido, hoje, qual é o desafio das empresas? Quem tem uma área de CX ou quem lidera uma área de CX? É transformar isso em estratégia. Tá. Então, eu preciso de dinheiro para colocar um novo canal de contato com o cliente, dar esse suporte para ele, literalmente trabalhar em ações específicas, como a gente falou, não quero só consumir o dado, quero transformar isso em insights valiosos que vão transformar em ações potenciais. Para eu transformar em ações, eu preciso de esforço, preciso de tempo, preciso de time, preciso de ferramentas, né? Hoje em dia ainda com AI absolutamente ajuda nisso, nessa eficiência. Porém, o que acontece é, se eu não consigo conectar isso com métricas de negócio, você simplesmente vira um customer support, que a Lu falou lá no começo. Você só faz atendimento paliativo, fica apagando incêndio e tudo mais. Quando o CX é estratégico, eu consigo conectar com receita, consigo conectar com churn, porque eu estou olhando a voz do meu cliente e falei, cara, esses 30% que saíram aqui no mês passado, cara, eles deixaram de gerar uma receita recorrente de R$100 mil por mês. Se eu tivesse feito a ação A, B e C, com certeza eu teria mitigado R$100 mil por mês. É muito, é pouco? Depende do teu segmento, depende do teu tier que você tiver com o teu cliente. Então, tudo isso se conectando com KPIs de negócio, para mim, são cruciais. Tá? E para você, Lu? Eu gosto muito de separar a jornada de CS em 3 momentos, que é onboarding, implementação, impacto e expansão. Então, indicadores de onboarding, para mim, essenciais. Completude das informações de vendas no momento do handoff, esse é um que eu pego no pé do time de vendas. NPS de onboarding, o NPS transacional, para entender se o processo de onboarding para o cliente foi no prazo, foi adequado, etc. Prazo interno, geralmente a gente tem SLAs, né? Service Level Agreement, um acordo interno dos times para dizer, nosso onboarding tem que ser em até 30 dias, em até 45 dias. A gente está cumprindo isso? Porque senão a gente vai frustrar o cliente que chegou com essa expectativa.
E impacto, eu gosto muito de Health Score, como eu trouxe aqui, número de QBRs, então número de Quarter Business Review ou reunião trimestral de resultado que o time tem feito com os clientes, ou se está fazendo, né? Receita, claro, né? MRR, churn, e aí em expansão o número de oportunidades que CS levanta para vendas e se essas oportunidades são convertidas ou não. Eu acho que o CS tem uma função, como eu disse lá no começo, suporte centro de custo, CS centro de receita. Então, ou eu tenho que reter receita, ou eu tenho que gerar receita. Alguma coisa aqui eu tenho que estar fazendo bem. Então, preciso acompanhar o quanto de oportunidade factível eu estou gerando para vendas. Esses, para mim, são KPIs que eu não tiro do olho. Só pegar um gancho ali do suporte, né? O suporte são esses volumes de contato que entram por diversos canais. Por isso que a Lu fala muito de centro de custo. Como que eu transformo isso em estratégia? Como que eu reduzo esse contato? Porque entrar em contato é um custo enorme dependendo desse canal para a tua empresa. Claro. Por mais que seja pequeno, médio ou grande. E até estratégia para pensar, será que eu vou abrir mais um outro canal? Será que isso vai compensar? Então, esse time, quando eu pego a voz do cliente, no Nubank, no Mercado Livre, trabalhei muito com isso, de reduzir esse contact rate, que é a taxa de contato quando o cliente literalmente abre um chamado comigo. Como esse é um custo, eu tenho que tentar mitigar, tenho que tentar evitar que ele entre em contato. Além da experiência ser melhor, porque eu não crio fricção, não vejo necessidade dele entrar em contato comigo para resolver algum problema, eu também mitigo isso em custos operacionais no meu P&L, reflete diretamente, né? Super legal. Eu tenho uma consultoria hoje, né? E algumas das ações que eu faço até para a lógica do pequeno e médio eu faço muita ação de redução do pagamento mensal do cliente para mim quando está tendo algum tipo de problema. Mas muito de maneira proativa, assim, de falar, caramba, eu entendi, a relação não está necessariamente boa, eu tive uma escutativa, o time teve uma escutativa, e eu me antecipo para entrar em contato com esse cliente falando, cara, a relação ela não está tão boa, acho que esse custo mensal que você está tendo junto com a gente não faz sentido, eu acho que o ideal seria reduzir para tanto. E uma experiência própria, super legal, todas as vezes que eu fiz isso, foi inacreditavelmente bem surpreso para o cliente. Ele falou, caramba, mas você está pensando em mim, no meu negócio, que maravilhoso. Você fidelizou ele muito mais. Muito mais de, assim, essa antecipação. Fidelizou e ganhou um super promotor, indicação. Eu acho que tem poucas pessoas que fazem esse downsell, né? Na verdade, a gente está muito pensando em upsell, que é vender uma nova coisa, um produto mais caro, a qualquer custo, que é tentar ganhar. Então, uma das coisas que eu ia até perguntar para vocês tem alguma outra ação prática, essa minha, de pegar alguma coisa e falar assim, não, tá ruim, deixa eu reduzir o preço, eu vou me antecipar a esse cliente reduzir o preço, eu vou conseguir manter o lifetime value da relação um pouco mais longa e vou ganhar muito melhor do que simplesmente o contrato terminar agora. Você tem alguma outra dica para um pequeno e médio, para quem está nos escutando, além do downsell, alguma outra ação prática que ele poderia fazer para ajudar uma retenção? Cara, já vi isenção de mensalidade por determinado momento, por determinado período. Então, por exemplo, estou no onboarding, gerei uma expectativa de 40 dias, está demorando 60? Tá demorando 80? Não acho justo aqui pelo que a gente conversou, e o que você faz muito bem, quero te parabenizar, é proativamente fazer isso, porque o que geralmente ocorre é o cliente reclama, fala, cara, vocês me prometeram em 45, já passaram 60, eu estou pagando aqui, então isso já gera uma má impressão, uma frustração. Então, show de bola, assim, fazer essa isenção quando você não está de acordo mesmo, você não gerou resultado. Uma outra coisa que eu fiz era um cross-sell com downsell. Assim, o FII era de 50 mil reais, a pessoa estava quase churnando, aí eu me antecipei e falei, vamos fazer por 30, só que dentro desses 30 eu vou mudar o produto que está aqui dentro, eu vou trazer um novo produto para dentro da relação, e a relação aumentou muito o LTV, fazendo downsell, mas agregando um novo produto em termos de cross-sell ali dentro que mantenha. É quase renovar problema, né? A gente que é casado, tem relacionamento e etc. A gente tem que renovar problema. Exato. Porque se você ficar nas mesmas coisas o tempo inteiro, você não sai. Então, fazer esse downsell, fazer um cross-sell quase para um downsell, são coisas legais. Assim, é a promoção lá que você vai na padaria e o cara te dá uma coisa de graça ou alguma outra coisa dentro dessa relação. Então. Deixa eu... Teve só um gancho aí, um ponto bem legal também dessa pergunta, que eu particularmente gosto, porque é um pouco do meu papel hoje na Bird, né? Por conta desse background, né? De conhecer, ter esse conhecimento de CX, a gente vem de uma plataforma de inteligência artificial para a voz do cliente.
Só que muitas pessoas têm uma dificuldade de usar, porque é um SaaS, né, como a Lu falou, precisa saber como eu governo, como eu crio esse processo. Então eu entro muito nessa parte de evangelista, para ajudar, como seria até uma consultoria à parte, que normalmente inúmeras empresas gostam de vender essa consultoria, dar uma bica e falar, cara, a gente quer vender como um diferencial competitivo. Entrar muito nessa linha, porque você fala, como eu posso ajudar o meu cliente? Tem muitos deles que não sabem nem por onde começa. Eu tenho uma Ferrari, mas eu estou dirigindo uma estrada de terra. Claro. Né? Como que eu consigo conduzir essa Ferrari, asfaltar essa estrada para que ele consiga fluir e extrair o máximo potencial dela? Então a gente senta junto, vamos separar um dia, vamos desenhar na lousa junto, me mostra aqui os teus rituais, tua governança, entrar de fato e potencializar tudo isso que ele tem nas mãos, acho que é um papel muito importante de um fornecedor perante o teu cliente. Acho que na mesma linha que você comentou. Super legal. A gente está indo para a parte final agora, é mais de bate-bola, assim, de perguntas rápidas para a gente conseguir extrair o máximo de vocês. Indo agora para o Gustavo, qual o feedback mais duro que você já ouviu de um cliente e que virou aprendizado? Eu não sei se eu diria duro, mas recorrente, limite, né? Ali no Nubank eu ainda cuidava da unidade de negócio de cartão. Me dá mais limite no cartão. Me dá mais limite, é limite. Pô, por que o meu limite não aumenta por conta disso? Então, não que seja... Acho que dureza bastante, porque tinha uns que entrava muito atritado ali na jornada, em contato já pé da vida. Pô, eu tô gastando tanto, não aumenta nunca, tal questão. Porque tem muitas variáveis por trás, né? Tem modelo de negócio por trás, não é só, eu tô gastando e acontece. Então, eu tinha inúmeras discussões com o time de produto, com o time de BAs ali, para realmente trabalhar, falar, realmente não dá para mexer e eu não tinha muita maleabilidade nisso. Então eu diria que é um feedback bem duro que a gente recebe e fica meio que impotente, porque eu não consigo fazer muita coisa por aquele cliente, sabe? Então eu coloco isso como um exemplo claro nesse sentido. Boa. Para você, Lu, um sinal invisível que o churn já começou? Cliente sumiu. Parou de atender, o contatinho que parou de responder. É isso aí, entendeu? Esse é o primeiro. Esse é o pior de todos, cara. Esse é o pior de todos. Vou tomar. Boa. Tenho até medo, desculpa, tenho até medo de perguntar, porque já sei qual é a resposta. Já, exatamente. Não vou nem cutucar muito, tipo, empresa, vocês querem... Vai enrolando. A gente vai perder, tudo bem eu ir lá cutucar? Total. Um erro comum que faz o cliente desistir? Acho que não prestar atenção em pequenos detalhes. É um erro comum. Você tá tão envezado ali de bater o bumbo, dali na correria do dia a dia, não deu tanta atenção para aquele cliente que era estratégico. Claro. Cara, já era. Cara, CS, CX é tipo casamento e relacionamento, assim, a gente tem que tomar cuidado nos detalhes, tem que surpreender. Conexão, hein? Relacionamento. Cara. Super legal. Uma atitude simples que fideliza mais do que um desconto. Escuta ativa. Acho que, cara, você parar e realmente escutar e estar comprado em resolver, muda. Porque o cliente percebe quando você está sendo genuíno e quando você não está só cumprindo o playbook. Acho que tem muita diferença. Você chegar, tenho vários problemas, não vou citar nomes, mas com empresas de telefonia. Super. Eu ligo lá, a terceira ligação, eu Liga já na tô... Anatel direto já. Puta, já tô cabreira, abri até Procon outro dia. Mas aí eu peguei outro dia uma que falou, beleza, eu vou te ajudar a resolver seu problema. Eu queria beijar a mulher, eu falei, vem cá. Era só isso que eu precisava, né? Pequenas atitudes, né? Pequenos gestos. Exatamente. A diferença. E uma pergunta final para vocês. Algum empreendedor ou uma pessoa que vocês gostariam de sugerir para ela estar junto com a gente aqui no Fecha Conta e bater esse papo junto com a gente? Se puderem sugerir nomes, vai ser ótimo. Eu falaria, acho que a Caroline Vabo, esposa do Vabo também. Acho que acabou de fazer uma transição de carreira, ela estava na Ambev, foi liderar também CX agora como diretora no iFood, então desafios gigantescos. Mãe de 2 filhos, que a gente sabe quão é difícil também no dia a dia conciliar as duas coisas e especialista também em experiência do cliente, dona de vários projetos enormes aí também ao longo dessas grandes empresas em carreiras, com certeza uma grande pessoa para estar aqui com vocês. Muito legal. E você, Lu? Eu gosto muito do Luiz Novo, foi meu mentor, empreendedor brabo, assim, fera em AI. Que legal. Cara que manja muito de AI, eu acho que pode adicionar muito aqui pro papo. Muito legal. Turma, eu queria agradecer muito vocês por terem topado bater esse papo comigo. Acho que foi ótimo. A gente aprendeu muito sobre termos e traduções disso, mas muito mais também traduzindo como para o pequeno negócio
ajudar ele no dia a dia. Então, muito obrigado por terem topado estar aqui comigo hoje. Que agradeço. Obrigada a Valeu, você. Quem ficou até agora também, valeu. Boa! Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. A Luísa e o Gustavo já indicaram nomes incríveis que logo vão estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui comigo nessa mesa nos próximos episódios do Fecha a Conta. Então, se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme, buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do Fecha a Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram. Envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos apresentando a sua empresa e a sua história. E claro, explique para nós por que você quer sentar à mesa e fechar a conta com a gente. E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora o Fecha a Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e assim sempre que chegar um episódio novo, você receberá um aviso no seu celular. E claro, aproveite para nos avaliar 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro dos conteúdos tanto os meus quanto os da Conta Azul, siga a gente no Instagram, @ContaAzul e @FelipeAtalho. Até a próxima!